Hoje eu quero falar com você um dos motivos que muitos negócios não decolam quando você começa a empreender. E esse foi um dos erros que eu cometi, né? Alguns critérios. E vou dar 3 definições que você deve analisar o seu negócio para saber se ele está adequado ou se você pode estar errando em um desses pontos. O que acontece? O ano era basicamente final de dezembro de 2022. Eu tinha começado uma pequena, tava saindo da CLT. E quando eu saí da CLT, eu fiz uma reserva de emergência e comecei a empreender. E eu fui fazer um empreendimento que era meu. Eu já tinha um empreendimento com minha esposa, no ramo de assessoria de eventos. E eu fui empreender em um outro ponto, para mim, que foi no marketing digital, voltado à gestão das mídias sociais. Então comecei com uma sociedade, uma parceria comigo meu e comecei a prospectar. E nisso, quando você começa a empreender, você começa a consumir muitos conteúdos e principalmente estratégias de pessoas que são maiores que você. Então, dentro do meu mercado, que era um marketing digital desse nicho, o que é que se mais diziam? Se você vai começar, pegue essa estratégia. Pegue pequenos empreendedores locais, pequenas empresas, que elas vão precisar do seu serviço e comece a prospectar elas. Porém, o que acontecia quando eu prospectava essas empresas? Ou elas não tinham consciência do meu serviço e eu tenho que perder tempo explicando o meu serviço para depois explicar o meu serviço ou oferecer o meu serviço para elas. E muitas vezes elas não queriam nem escutar isso, então eu perdia tempo. Ou a pessoa sabia que precisava do marketing digital, da gestão das mídias sociais, mas não tinha poder aquisitivo para isso. Ou elas até fechavam comigo, mas depois de 2 a 3 meses, elas não conseguiam continuar prestando esse serviço. Porque elas queriam ou investir em outras coisas que para ela, na visão dela, fazia mais sentido. Ou as contas delas não estavam passando por períodos de baixa e ela precisava fechar e ela encerrava o contrato comigo. Então, baseado nisso, eu comecei a analisar e perceber alguns erros que eu cometi. Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo, que pode estar travando o crescimento do seu negócio, é não entender o nível de consciência que essa pessoa que você está prospectando ou o seu lead tem. Como assim? Existem níveis de consciência dentro de uma jornada de compra. O que é jornada de compra, caso você não saiba? Jornada de compra é o caminho que a pessoa percorre até comprar o seu produto ou serviço, ou contratar o seu serviço. Então, imagine o seguinte: a pessoa não sabe que tem um problema. Vamos botar aqui. A pessoa começou a vender, começou uma barraca dentro de uma comunidade. E ela quer expandir essa barraca para virar um mercadinho. Quando ela começa a entender que quer virar um mercadinho, ela começa a entender que, poxa, eu não estou crescendo. Então ela descobre que tem um problema, os produtos dela estão parados. Então, para resolver esse problema, ela vai tentar buscar uma solução. Como é que eu faço para vender mais e crescer um mercadinho? Então ela começa a pesquisar e entender. Então é o nível de consciência dela. Ela não sabia que ia ter um problema com as vendas quando ela cresceu com o mercadinho. Depois que ela teve esse problema, ela descobriu o problema e foi procurar uma solução. Depois, quando ela procurou uma solução, ela viu que a maioria dos mercadinhos precisa ter uma divulgação. Uma divulgação, seja por marketing, seja com pessoas passando um rádio falando, com as bicicletas e microfone falando, seja chamando a atenção, ou seja porque as pessoas não conhecem ela. Então ela precisa se tornar mais conhecida. Então, para se tornar mais conhecida, ela viu que tinha marketing digital, que tinha as redes sociais e também tinha a alternativa dos carros de som. Então ela foi lá e contratou essas alternativas. Ou seja, ela não conhecia o serviço de marketing digital de redes sociais, não conhecia o serviço de carro de som, não sabia, ela começou hoje. Mas ela descobriu depois de um tempo que tinha um problema. Então ela descobriu que tinha um problema, depois procurou a solução e através da solução ela comprou quem ofertava a solução para o problema dela. E é assim que acontece a maioria das coisas. Então, como eu moro em Recife, na região do Nordeste, fazendo uma pesquisa, a maioria dos empreendedores de empresas locais ou negócios pequenos de bairro ou locais mesmo, bem locais, enxuto, não investem no seu negócio. Elas não investem em tráfego pago, elas não gostam de fazer esse tipo de investimento. Então, por elas não gostarem de fazer e gostarem de investir, elas preferem o marketing do boca a boca. Por quê? É barato, você não tem custo praticamente nenhum.
é fácil e sempre vai ter cliente que vende. Ou seja, ela não tem trabalho. E é a maioria que o pessoal gosta. Então, para um cliente fechar comigo, eu precisava entender qual o nível de consciência dele e se ele queria ou não a solução. Então você precisa ter consciência aqui. Primeiro, o seu líder deve ter consciência de um problema. Se ele não tiver consciência do problema, você vai ter que trabalhar o problema nele, para depois de trabalhar, ver que oferecer, mostrar a solução, para dentro dessas soluções, talvez ele escolher a sua para escolher a oferta, porque existem várias soluções dentro dessa jornada. Então, para as pessoas não entenderem isso, ou por eu não entender isso no início, eu quebrava muito minha cara, porque eu pensava que era simplesmente... A maioria das pessoas vende isso para os negócios, você vai sair e começar a fechar muitos clientes, mas isso não acontece. Você sai e não vai sair fechando muitos clientes, você vai sair fechando clientes específicos. Normalmente uma taxa de a cada, dependendo se está no início, a cada 30, um fecha, e isso é talvez. Às vezes, a cada 50 que eu prospectava, um me respondia. Ou seja, é uma coisa que demora tempo para acontecer, se você está na sua questão de serviço. A mesma coisa de produto. Nem todo mundo vai comprar de você, você precisa ter esse entendimento. Então, o que é que isso acaba? Isso acaba com você fazendo esse tipo de marketing, tendo muito esforço, muita demanda do seu tempo no X1. E eu não recomendo isso para a maioria dos casos. Por quê? Na maioria dos casos, você procurar esses clientes, você vai gastar muito tempo. O que pode acontecer também é que, por ele, você falar da sua solução, podem ter outras pessoas que podem também ofertar essa solução por um preço mais em conta. Não quer dizer que vai ser o mesmo nível de qualidade, mas o seu concorrente pode oferecer por um preço mais em conta. E a pessoa pode acabar fechando com o seu concorrente. Então você trabalhou, justificou, ele não quis fechar naquele momento e veio outra pessoa e fechou o contrato. Às vezes a pessoa vai começar a dizer e colocar uma pessoa da família, já vi muitos isso. Ah, eu tenho um primo meu que vai fazer aqui a gestão das mídias sociais, ele entende de Instagram, ele está estudando para isso. Ah, não, ele tem um amigo meu que vai fazer o tráfego. Ele está aprendendo, ele está estudando para isso. Ou seja, ele vai pegar alguém que possa fazer de graça ou com custo mais baixo para ele. Ou simplesmente esse cliente, o que a maioria dos casos que acontecia é que eles não vão fazer nada, porque eles não têm caixa para pagar o serviço ou eles não querem pagar esse tipo de investimento. Eles acham que é melhor pagar uma pessoa para andar com a bicicletinha, com um carro de som anunciando, ou fazer panfletagem na rua, do que investir em marketing dentro das mídias sociais. Então isso pode ser um erro que pode estar travando. Você está querendo pesquisar clientes, ou prospectar clientes, que esses clientes não querem o seu serviço, ou eles não têm nível de consciência para comprar a solução que você resolve. Você tem que entender que tudo tem uma oferta e tem uma demanda. Se não tem demanda, ou seja, se as pessoas não estão buscando a sua solução, você não vai vender. Você precisa encontrar pessoas que queiram aquilo que você quer vender. E é aí que está. Entrando no segundo ponto, você precisa conhecer o público que você está prospectando. Ou seja, não adianta você falar para 1000 pessoas e essas pessoas não quererem a sua solução ou a solução do seu negócio, o seu serviço ou o produto que você vende. Você precisa entender que existe um público-alvo e isso é o que eu imagino. Não adianta ter dinheiro para pagar o seu serviço se ele não forem seu público-alvo. Vai virar uma dor de cabeça muito grande. Ou seja, aqueles clientes muitas vezes eles têm um ticket muito alto, mas eles vão querer um serviço seu que não é o seu serviço. Por exemplo, você está oferecendo para ele um serviço de gestão de mídias sociais. Dentro da gestão de mídias sociais, ele não quer o serviço de gestão de mídias sociais, ele quer um serviço que uma pessoa, de um vendedor, que vá vender para ele dentro das mídias sociais. Ou seja, precisa entender o que é que o cliente quer e o que é que você oferece. Porque o que acontecia muitas vezes é isso, você vai trazer audiência, trazer alcance, você vai ter que trabalhar a audiência nele, para depois dessa audiência você ir convertendo com ela. É que nem criar uma emissora de TV, televisão do zero, as mídias sociais. Você cria uma emissora de TV, você tem que trazer pessoas para assistir, para reter a atenção, para depois ofertar e vender para ela. Só que muitas pessoas não têm paciência nisso, isso dá muita dor de cabeça. Ou muitas vezes, você vai investir em clientes que não têm condições financeiras de contratar você. Clientes que têm um caixa financeiro baixo, que estão começando agora, estão muito no início, não tem estrutura para o seu serviço. Então você precisa entender. Desculpa esse barulho que é meu filho que está andando pela casa aqui brincando.
Você precisa entender qual ponto está aquele cliente que você está falando ou aquele prospecto cliente. Possa ser que ele não feche hoje, mas daqui a 6 meses, a um ano ele esteja pronto. Mas você precisa entender, para que assim você não fique gastando tempo com pessoas que não vão conseguir pagar pelo seu serviço. Então, ou seja, eu prospectava muito, mas muitas pessoas que não eram público-alvo, não tinham poder aquisitivo. Então isso depende de região, de localidade. Precisa entender o ponto daquele, também entrando no nível de consciência das pessoas. Porque esses públicos assim, possam até às vezes fechar com você. Mas lembra que eu falei que muitos clientes fechavam um negócio, mas depois de meses saíam? Exatamente por causa disso. Eles não tinham uma estabilidade nem estrutura para ter esse serviço. Ou seja, eles começavam a investir nesse serviço, mas depois o caixa como ficava apertado, depois de 2, 3 meses, como o caixa apertou, porque ele está investindo no negócio. E aí, dentro da gestão de mídias sociais, e demora um tempo para ele ter o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, por causa desse motivo, eles acabavam, não, a gente não vai conseguir manter, o serviço está muito bom, mas a gente não vai conseguir manter. Ou às vezes você vai trazer uma demanda para ele que ele não vai conseguir suportar atendimento. Ou seja, aquele cliente não tem um atendimento bom no WhatsApp, que é online. Então, fazia demanda para o WhatsApp do cliente, só que o cliente não conseguia responder em tempo. Ou seja, ele demorava muito tempo para responder uma pessoa. E se ele demora muito tempo para responder uma pessoa, vai perder a venda. Aconteceu muito isso, eu gerei vendas para um determinado cliente, que ele tinha 2 WhatsApp, só que por não ter pessoas atendendo e com capacidade de resolver o problema rápido, deu gargalo. E por esse gargalo, não conseguia gerar vendas. Ele perdia muitas vendas. Então você precisa analisar, porque isso pode ser um gargalo dentro da sua empresa, do seu negócio. Você não tem uma estrutura montada para captar aquele lead, ou você não está conseguindo conversar com o público que vai comprar de você. Você está conversando com o público errado. E aí você precisa alinhar para saber como alcançar o público certo. E eu faço isso dentro das estratégias dos meus clientes. Caso você queira contratar uma das minhas estratégias ou fazer uma consultoria comigo, é só falar aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Continuando. Terceiro ponto, você precisa também avaliar a entrega do seu produto. Muitas vezes você bota muita entrega em um produto, só que esse produto não vai gerar um valor para você rápido. Exemplo, tinha muito cliente que eu pegava que ele precisa fazer uma estruturalização, ou seja, fazer uma base para depois trabalhar nele. Ou seja, eu precisava, antes de começar realmente a trabalhar nesse cliente, eu precisava preparar esse cliente para começar a trabalhar. Ou seja, era um serviço de longo prazo, médio e longo prazo. E muitos clientes, eles querem ver resultados a curto prazo. Ou seja, a sua entrega do seu produto e a sua avaliação tem que ser baseada na expectativa do seu cliente, não no que você vai entregar para ele. Porque não adianta você entregar muito com o cliente que só quer um resultado simples. Ou seja, se você simplesmente colocar energia só para entregar aquele resultado que aquele cliente quer, vai ser muito mais assertivo do que você fazer uma entrega gigantesca. E era isso que eu fazia. Eu fazia uma entrega gigantesca de captação de áudio, captação de foto, copy, gerava tráfego, fazia, até se necessário, fazia os designs, ou seja, fazia muitas atividades dentro de uma área. Graças a Deus, me deu muito know-how para saber falar, mas eu fazia tanta atividade que, ou seja, eu trabalhava muito tempo por uma entrega, com um ticket, querendo ou não, baixo para aquela entrega, mas para o cliente que ele só queria isso aqui, para ele não importava as outras coisas. Ou seja, eu agregava muito valor que o cliente para ele tanto faz, mas o que ele queria, realmente aquele curso específico, eu não podia focar tanta energia porque eu estava fazendo muita entrega. Então, quando eu alinhei esse valor com a entrega do meu serviço, com a entrega do meu produto, sabendo a linha que o cliente quer, fica tudo mais simples. Você consegue focar energia. Clientes, eles não querem simplesmente aquilo que você vai oferecer, mano. Eles querem que você cumpra aquilo que você prometeu. Você entregue a solução que você prometeu.
da sua oferta. Se você diz que vai resolver para aquele cliente o cabelo, por exemplo, se você é cabeleireira e vai tratar o cabelo de uma cliente, vai dizer que o cabelo dela vai sair hidratado, vai sair cheiroso, vai resolver o problema de linha de cabelo quebradiças, resolva esse problema. Não importa se você vai entregar X, Y, técnica, não sei o que. Resolva o problema que aquele cliente criou a expectativa para comprar. Então, se você entrega um serviço de, exemplo, lavagem de carro, entregue a lavagem de carro. Não importa se você usa, é porque eu uso item X, B, não sei o que. Não importa. Entregue aquilo que você prometeu. Ou seja, se eu entrego um serviço de gerência de redes sociais, com tudo isso aqui, mas o cliente, a expectativa que o cliente quer é que eu gere vendas para ele, então eu tenho que fazer o meu máximo para gerar as vendas que ele quer. Ou se ele quer crescer a audiência dele, entregar logo o crescimento da audiência dele. Então você precisa alinhar os valores e entregar o que você prometeu. Porque as pessoas hoje em dia, elas não querem ver um serviço de 2 a 3 anos. Elas querem ver o serviço e ver resultados. Não adianta você. Ou seja, e como é que você pode se perguntar agora, como é que eu faço isso, Danilo? Como é que eu faço essa metrificação de resolver um problema menor, se eu resolver um problema maior, se eu prometo tal coisa? Você tem que ver o que é que você entrega, deve ser proporcional ao valor do seu produto e também a experiência do cliente e a expectativa dele. Então você precisa balancear toda a sua entrega, todo o seu serviço baseado na expectativa do cliente, naquilo que você vai prometer da sua oferta. E o preço, que é uma coisa que eu mais errei, eu achava que era porque eu tinha que baratear meu preço ou fazer tal coisa para o cliente fechar. Mas não, a verdade, muitas vezes, é que você precisa alinhar o público com o valor e a entrega. Então é uma coisa que é bem complicada de fazer. Se você fosse botar tempo gasto mais investimento de conhecimento que você teve igual ao preço do serviço pago. Então, se você não consegue fazer essa metrificação, esse valor, você pode quebrar a sua empresa. E eu disse 3, mas esse é o quarto motivo que eu quebrei a minha empresa. A precificação do produto. Eu tinha uma entrega muito boa, mas a precificação era muito baixa. Então eu tinha um tempo gasto muito alto, um investimento de conhecimento muito alto, que eu tinha que estudar bastante. Só que o valor baixo do produto, do serviço, para conseguir captar clientes. Que eu sei que no início é o que a maioria quer e a maioria precisa. Se o negócio, se não tiver vendas, ele está morrendo. Então, focando nisso, você consegue equilibrar. E então eu citei esses 4 pontos de alerta que você pode estar aprendendo. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. Hoje você teve uma compreensão melhor sobre público, sobre jornada do cliente, sobre uns tipos de personas que você pode estar entendendo, sobre alinhamento de expectativa, avaliação da entrega e mais algumas outras coisas que eu entreguei para você. Aqui vai estar aparecendo, desse lado aqui vai estar aparecendo, no caso, minha foto para que você se inscreva no canal. E aqui vai estar aparecendo um outro vídeo para que você continue aprendendo comigo. Se gostou, não esquece de compartilhar com outros amigos empreendedores, com outras pessoas que estão nessa jornada de negócios, para que elas continuem também aprendendo e possam aprender comigo. Até o próximo vídeo.